Como um dinossauro piano mostrou a hipocrisia dos games. O capítulo 4 de Pop Playtime foi incrível. Realmente foi mais triste do que assustador. Eu gostei demais e várias pessoas também gostaram. Claro, tem os seus defeitos e alguns aspectos é bem inferior aos 3 capítulos. Ele tem a menor nota dos 4 capítulos. Mas o que ele teve foi personagens marcantes, como por exemplo o Doi. O Doi só apareceu nesse capítulo, mas ele conseguiu marcar e ser um dos melhores personagens, também um dos experimentos mais cruéis que nós temos na fábrica, já que ele é feito com 3 crianças. E ele não começa como um perseguidor, ele começa como um aliado, e depois da decepção ter falhado de proteger os brinquedos, ele surta e assim se transforma naquela forma monstruosa e persegue a gente. Depois de toda a perseguição, nós acabamos matando o Doi, e o Doi se despede por aquilo tudo. Mas já o Harry Sauer, que é o doutor, ele infelizmente decepcionou um pouco, porque ele prometeu muito e entregou pouco. A sua morte foi meio broxante. Já o Yannabi, ele cumpriu o que prometeu. Ele não é muito inteligente, é apenas um animal irracional que recebe ordens como um animal de estimação. E teve um bom tempo de tela, realmente eu gostei do Yannabi. Mas infelizmente, o pior mesmo, que foi um alvo de críticas do capítulo, foi o próprio Pianossauro. Uma parte mais fraca desse capítulo foi esse personagem. Isso porque ele tem ele tem menos de 10 segundos de tela, para vocês terem ideia. Até o momento que o Doi captura ele e come o Pianosaurus. Lá ele. Mas a parte mais decepcionante do Pianosaurus foi justamente a sua boca de teclas. Nós não vimos como ele se alimenta. Nós estávamos vendo que no começo ele está se alimentando, mas nós não vemos a boca dele abrindo. Não sabemos como aquela boca abre. Essa para mim foi a mais decepcionante. Mas o que eu quero dizer pelo começo desse vídeo é que antes de lançar o capítulo 4 de Pop Playtime, o pessoal já estava criticando, falando que seria uma porcaria, seria um lixo. Claro, ele é o que tem a menor nota dos 4 capítulos. Mas uma coisa que esse capítulo não é, e é aquilo que os haters estavam falando desse capítulo, dizendo que ele seria um lixo. Não foi um lixo, foi um bom capítulo. Nem chega perto do que eles estavam falando. E o personagem que estava sendo mais criticado era o próprio Pianosaurus, que ele foi vazado muito antes de lançar o capítulo 4. E o pessoal estava criticando, falando que ele estava muito infantil, que não dava medo, que ele seria uma decepção. E quando o jogo lançou, ele teve sua aparição de menos de 10 segundos. Todo mundo estava falando, como o Pianosaurus, um dos melhores personagens, teve esse destino. Todo mundo mudou de opinião. Antes estava falando que ele seria uma porcaria, mas agora está falando que ele merecia mais tempo de tela e foi um desperdício de personagem. Foi incrível que eles mudaram de opinião muito rápido. A questão é, não se o jogo vai ser bom ou ruim, a questão é criticar. Não tem motivos? Arrume um jeito de criticar. Antes criticava por tal motivo, agora critica de tal outro motivo. Já que eles falavam tão mal do Pianosaurus, eles não eram para ter ficado surpreso com a participação desse personagem, que também foi decepcionante. Mas nenhuma crítica dita antes do capítulo 4 é válida. Foi apenas ataque gratuito, com o intuito de difamar o jogo, diminuir o hype do jogo e também prejudicar essa franquia. Pois quando a pessoa não admite algo que é bom, vai no caminho mais fácil, que é críticas e xingamentos, mesmo que essas críticas e xingamentos não tenham nenhuma informação ou base. E um dinossauro piano me mostrou isso. Mas aí, o que você achou do capítulo? E você acha essas críticas válidas ou não? Quero saber a sua opinião. E lembre-se de comentar aí a palavra errada que eu deixei nesse vídeo. Uma forma de interação no meu canal e também incentivar a escrita e também a leitura. Mas comente aí, a sua opinião é muito importante.